rápido e muito objetivo naquilo que Deus ministrou no meu coração para nós cearmos todos juntos depois. Abra sua Bíblia, por favor, livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso médico Lucas, capítulo 11. Capítulo 11. Capítulo 11, a partir do versículo 19 até o 26. Lucas, capítulo... Lucas é o que escreveu. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19 ao 26. Irmãos, tem muitos mais projetos sociais sendo desenvolvidos aí. Logo nós vamos apresentar. Se você quiser doar o seu tempo também para o curso de inglês, o exemplo, vai ser para qualquer igreja que quiser participar, mesmo que pessoas que não são cristãs, que quiserem fazer, quiserem participar, vai ser gratuito. Se der uma turma muito grande, nós vamos fazer aqui nessa estrutura. Então aqui, cabe até 200 pessoas por sábado aqui. Então assim, o Diego está formando um projeto aí para cortar cabelo gratuito e ensinar também os jovens que quiserem aprender a cortar cabelo. Ele é cabeleireiro formado, tá bom? Aquilo que você puder doar. Ah, pastor, não vou doar dinheiro, não posso doar dinheiro, mas eu posso doar algo para a sociedade. Eu posso fazer algo pela sociedade. Essa madrugada, Deus falou muito comigo, algo sobre mulheres e crianças. Vou dar um exemplo, nós alugaríamos uma casa nessa região aqui, onde nós colocaríamos psicólogos, terapeutas. Aqui na igreja tem, irmãos, entendeu? Pedagogos que atenderiam mulheres que foram abusadas fisicamente, moralmente, né, pelo esposo, pelo patrão, crianças que foram abusadas, para nós podermos devolver a identidade dessas crianças, devolver a identidade dessas mulheres. É um projeto ousado, é um projeto que requer muito investimento, mas nós temos o projeto e Deus tem o dinheiro. Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Então assim, a igreja às vezes fica esperando muita coisa do prefeito, do governo, do presidente. Tem coisas que é a igreja que tem que fazer. É a igreja que tem que servir a sociedade lá fora. Então se você tem um dom, tem um talento, seja música, seja o que for, talvez você diz assim, mas o que eu tenho é tão pouco, mas pode ser muito para alguém. Você pode mudar a história de alguém, você pode mudar o destino de alguém. Vamos ler. Hugão, está na agulha aí. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Acabou? E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Amados, a Bíblia diz que após a morte de Estevão, ele sendo apedrejado, desencadeia uma perseguição dos crentes. E logo após a morte de Estevão, Paulo também se converte, né? E Barnabé vai discipular Paulo. Não pense que Paulo surgiu do nada assim, não. Barnabé foi o discipulador, foi o pai espiritual de Paulo, né? Então a gente fala muito de Paulo, mas esquece de falar de Barnabé, né? Barnabé foi um dos grandes responsáveis por formar
Saulo, até porque a igreja na época não acolheu Paulo, a igreja não recebeu Paulo em Jerusalém. Pedro e os demais discípulos não queriam Paulo, né? Eles queriam que fosse alguém que tivesse andado com Jesus, tivesse sido batizado por João Batista, mas Deus disse: não, eu que levantei, e é um vaso nas minhas mãos. Então, em Antioquia, há um avivamento tão grande que Barnabé é enviado para lá. Barnabé é um pastor, né? A Bíblia diz que tem pastores, tem profetas, tem evangelistas, mas Barnabé era aquele cara que pegava no colo, que cuidava, aquele paizão. Lembra que quando Paulo briga com João Marcos e diz para ele: olha, comigo você não anda mais, comigo o seu ministério acaba aqui. A Bíblia diz que Barnabé briga com Paulo, mas fica com Marcos e cuida de João Marcos. E no final do ministério de Paulo, Paulo vai dizer: traz Marcos, porque ele foi muito útil para o ministério. Então Barnabé é aquele que cuidava de quem ninguém queria cuidar. Barnabé é aquele que andava com pessoas que ninguém queria andar. É aquele que acreditava nas pessoas quando ninguém mais acreditava nelas mesmas, né? Como Marcos, João Marcos, e Barnabé é esse pastorzão. Mas ele, vendo o crescimento, ele pensa o seguinte: eu não posso fazer isso sozinho, eu vou buscar ajuda, e eu vou buscar um homem chamado Paulo para me ajudar nesse processo. E eles ficam ali durante um ano pregando, ensinando, congregando ali naquele lugar. E neste lugar, a Bíblia diz no versículo 26, né? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ora, esse título não veio pelos próprios crentes ou seguidores de Cristo. Esse título vem de forma pejorativa pelas pessoas que não seguiam a Cristo ou que não gostavam de Jesus. Então, eles, é como se fosse um apelido, né? Eles dão um apelido para esses homens, pelos atos, pelos feitos deles. Mas sabe aquele apelido que pega e que você gosta? Eu não sei se já teve assim, alguém te dá um apelido né? E você gosta daquele apelido, cai bem para você, e a pessoa acha que vai te fazer mal e acaba te fazendo bem, né? É o caso do talão? E aqui as pessoas começam a olhar para eles e chamar eles de cristãos, Lucas, como se fosse algo ruim. Seguidores de Cristo, sabe? Como algo pejorativo, como se fosse um desdém, como se fosse uma zoeira, né? na nossa linguagem, certo? E aí Pedro, se você puder colocar aqui, meu filho, para mim, Pedro vai dizer algo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4 e o versículo 14 até o 16, olha o que Pedro vai dizer acerca disso. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Então ser chamado de cristão não é uma vergonha, não é um desdém, é uma honra. Amém? É um título que é conferido a mim e a você, e nós não podemos nos envergonhar disso. Chega no serviço, sabe? Você é crente? Você é cristão? Não, sou com muito orgulho. Agora, para mim já caminhar para o fim, irmãos, nós poderíamos passar o dia todo aqui falando de características, de princípios, de quem segue a Cristo, de quem não segue e tal, mas o principal motivo das pessoas em Antioquia ter chamado esses homens de cristinianos, né? Tem 3 características e eu quero falar para você aqui. É muito simples, mas é muito verdadeira, e é por isso que eles foram chamados de cristãos. Então, se você tiver essas 3 características, provavelmente você também está inserido dentro de um contexto cristão. Amém? O primeiro é porque eles diziam que eles eram braços abertos. Diga comigo, braços abertos. Por que braços abertos? Porque recebiam qualquer pessoa.
não desfaziam de ninguém, amavam a todos, independente de quem chegasse, branco, negro, árabe, gentil, eles faziam: pode vir, a casa também é de vocês, aqui também tem lugar para vocês, aleluia. Independente de onde veio, independente da classe social, independente de onde veio, aqueles homens naquela época, as mulheres estavam de braços abertos, eles tinham os braços abertos. Pessoas que não eram recebidas em outros lugares, ali eram bem recebidos, porque Jesus nunca fez acepção de ninguém, nem de prostituta, nem de leprosos, ninguém. Jesus disse: nenhum que vier a mim eu lançarei fora, todos que vierem a mim. A Bíblia diz assim, irmãos, que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, os judeus. Mas todos aqueles que creram e o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Nós também, não era para nós éramos oliveira brava, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus, aleluia. Então, às vezes a gente quer julgar as pessoas e a gente percebe que se fôssemos julgar a nós mesmos, nem nós merecíamos estar aqui. Irmãos, eu tenho tido o privilégio de fazer mentoria com o Augusto Cury. Não sei se você conhece o Augusto Cury. Eu sou leitor dele desde quando eu me converti, comecei a ler os livros dele. E quando lançou o filme dele, se você não assistiu, assista, O Vendedor de Sonhos. Agora virou livro. É onde fala sobre suicídio. É um livro tremendo, é um filme tremendo. Eu fui assistir com a minha esposa no cinema, na época ainda. E agora eu estou tendo o privilégio de ser mentoreado por ele toda quinta-feira, 4 horas por dia. Sabe, a ficha ainda não caiu. Mas, irmãos, uma das coisas que ele tem falado assim, muito, ele está dando a mentoria para aproximadamente 25 pessoas. Uma coisa que ele está pegando muito, uma coisa que ele diz: olha, não se cobre muito, não se cobre demais. Tem gente aqui, irmãos, que se cometer um errinho, a vida acabou. Não, para mim não tem mais jeito. Não, querido, você é humano. Você é humano, grava aí, você é humano. Eu me lembro de uma vez, há uns 5 anos atrás, nós não estávamos ainda nessa estrutura, mas teve um irmão da igreja que não gostou da pregação que eu preguei e saiu da igreja. Irmãos, eu quase desviei junto com ele. Eu procurei o pastor Arão, falei: pastor, acabou meu ministério, eu não quero mais ministério, eu não quero mais liderar a igreja. Ele falou: cara, o que está acontecendo? Eu falei: o irmão saiu da igreja, falou que a pregação que eu preguei foi indireta para ele saiu da igreja e tal. Ele falou: rapaz, volta para a sua igreja, pelo amor de Deus. Eu achei que ele ia passar a mão na minha cabeça, né? Achei que ele ia me nanar. Ele diz: vai para a sua igreja, rapaz. Isso aí é a fase, eu estava com 40 anos. Falei: isso aí é o ciclo dos 40, é normal ter essas loucuras aí nos 40 anos. Não sei se você já passou por essa fase, se não foi, você vai chegar em nome de Jesus. Mas ele falou: cara, se você fosse culpar por todo mundo que faz alguma coisa, você vai morrer. Irmãos, à noite eu tinha uma gastrite que estava quase virando úlcera, que não era curada, não era sarada, era uma gastrite nervosa, emocional. Eu não dormia. Se eu recebesse uma mensagem pelo celular, acabava meu dia. Então não se cobre tanto de você mesmo. E ele disse uma frase muito interessante: de perto ninguém é normal. Você está rindo, né? De longe você olha e diz: uau! A hora que você chega perto, você fala: não é tudo aqui. Vamos ser sinceros, não é ou não é? De perto ninguém é normal. E outra coisa que ele tem ensinado: abrace mais e julgue. Abrace mais e julgue menos. Ele falou assim que nisso, não só as escolas, faculdades, mas as igrejas também têm falhado. Porque Jesus ensinou a amar. Nós primeiro criticamos, depois a gente quer abraçar. Ele disse: não, primeiro você abraça, depois você ama, depois você corrige. Lembra aquela mulher que ia ser apedrejada? Um bando de homens que não tinham o que fazer, pega uma mulher em adultério e leva para Jesus. Jesus está escrevendo na areia ali. A primeira resposta de Jesus não foi: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A primeira resposta de Jesus é o silêncio.
Jesus se cala, Jesus ignora eles, estão ali, Jesus ignora eles. E aí Jesus levanta a cabeça para responder. Jesus não diz para eles assim, olha, não pode apedrejar. Não pode matar. E Jesus também não acusa eles, porque Jesus sabia quem eles eram, sim ou não? Jesus podia levantar ali e dizer, ó, vocês são todos pecadores também, vocês são adúlteros também, vocês não podem apedrejar essa mulher porque vocês estão no mesmo erro que ela. Mas Jesus também não faz isso. Ele muda o julgamento. E ele faz aqueles homens pensarem. Ele diz assim, olha, quem não tem pecado pode mandar a pedra aí, pode mandar ver. E volta a escrever. Quando ele levanta a cabeça, não tinha mais nenhum lá. Jesus colocou eles para pensar. E quando eles começam a pensar, eles caem em si e dizem, eu também sou pecador. Eu também merecia ser apedrejado. Mas ele não me julgou, ele não me condenou. Aí Jesus pergunta para ela, onde é que estão os teus acusadores? Ela diz, foram todos embora. E ele diz, vai e não peque mais. O Augusto Cury disse que esses dias ele chegou em casa de uma viagem e a netinha dele de 3 anos de idade veio, abraçou ele, né? Só que depois ela quis brincar. E ele tentou segurar ela, porque ele estava com muita saudade dela. Mas criança é assim, ela vem, te abraça, te dá um cheiro, depois ela quer fazer o quê? Ela quer brincar. E muitas vezes a gente acaba segurando a pessoa por uma carência nossa. Então nós precisamos aprender a liberar as pessoas. Não podemos prendê-las em nós. E para terminar essa parte aqui, para voltar aqui para a Bíblia, ele disse que a Camila, eu acho que é a filha caçula dele, na sua adolescência, tirou nota 0 na redação. Quem já tirou de 0 em redação aqui? Eu já tirei. Não, Rogério, você não. Não, Rogério. Irmãos, ele disse o seguinte, é impossível tirar 0 em uma redação. Porque ainda que você entregue a folha em branco, você está querendo dizer algo para o professor. Ainda que seja como revolta, alguma coisa você está querendo dizer para o professor. Então ele entendeu que o professor estava de sacanagem com a filha dele. Ao invés de bater na filha, que talvez eu e você faria isso, sabe o que ele fez? Ele abraçou a menina e disse assim, filha, você é muito maior do que esse 0 que o seu professor te deu. Eu amo você. Você ainda vai tirar muito 10. Você ainda vai ser uma grande mulher. Ele disse que hoje ela está escrevendo mais do que ele. Ele disse que hoje ela tem mais alunos de psicologia do que ele. Mas se ele tivesse julgado naquele momento, ele poderia ter matado todos os sonhos e projetos daquela menina. Quanto de nós não fomos cortados porque tiramos uma nota ruim? Você é maior do que essa nota ruim. Você é maior do que os seus erros. Você é maior do que o seu dia mal. Você é maior do que essa fase ruim que você está passando. Então quando alguém errar, abrace antes, ame e diga, você é maior do que essa nota, você pode mais do que isso, você vai chegar mais longe do que isso, você pode voar lugares mais altos do que isso. Esteja sempre com os braços abertos para receber quem quer que seja. O ser humano, irmãos, eu não sei onde que a gente aprende isso, porque Jesus nunca nos ensinou isso, né? Você vê que a criança já nasce com as manhas, umas coisas que ninguém ensinou, né? Já nasce chorando para pedir as coisas, já nasce manhoso, deita no chão e esperneia. Ninguém ensinou isso para as crianças, irmãos. As crianças já nascem com um poder de persuasão tão grande que sabe o que quer, né? E a gente, como igreja, a gente acaba julgando, apontando, separando, fazendo o nosso clã, a nossa tribo e deixando pessoas de fora. Jesus nunca nos ensinou a amar coisas e desprezar pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Quantas vezes nós não brigamos e separamos e apartamos pessoas por causa de coisas? Vamos refletir. Eu disse para o pastor Arão, falei, pastor, depois desse curso, se eu não me tornar uma pessoa mais humana, eu posso parar por aqui. Porque está me fazendo pensar na vida, está fazendo refletir na vida.
Amar as pessoas acima de tudo e de todas as coisas, independente dos seus erros, das suas falhas, independente de quem essa pessoa for, de onde ela veio. Jesus amou a todos, sim ou não? Jesus amou o rico, Jesus amou o pobre, Jesus amou a prostituta, Jesus amou o leproso, Jesus amou os fariseus, Jesus amou todos. Jesus é amor. A maior expressão de amor se chama Jesus. Amém? Então nós, como cristãos, precisamos ter os braços abertos para receber qualquer pessoa que chegar aqui na igreja. Ainda que seja um mendigo que chegar aqui todo farrapilho. É difícil às vezes, mas abra os braços e diga: seja bem-vindo. Seja bem-vindo a este lugar. Aqui é a sua casa. Jesus te ama. Você também é um ser humano como eu. E como eu também não merecia estar aqui, a graça de Jesus me alcançou. Seja bem-vindo. A casa é do Pai. A casa não é minha, a casa é nossa. Seja bem-vindo. Esteja sempre com os braços abertos. Talvez seja por isso que Jesus morreu com os braços abertos, né? Segundo ponto do cristianismo. Não dá risada, pelo amor de Deus. Aqui não tem ninguém assim. Mas eu me lembro de uma época, ali na periferia do Jandaia, onde eu nasci e cresci, lugar de terra. Há uma expressão que foi usada para os cristãos da época em Antioquia, que nós usávamos muito, Fernando. Fernando morou lá também, sabe do que eu estou falando. Ele é bem mais velho do que eu, mas sabe do que ele viu eu nascer e crescer lá, né, Fernando? Ele sabe do que eu estou falando, irmãos. Uma das expressões que, pastor, muito simples isso. Mas é porque eles foram chamados de cristãos. Eles eram chamados de bocas abertas. Quem já chamou alguém de boca aberta aqui? Você é um boca aberta, irmão. Os discípulos naquela época foram chamados de um bando de boca abertas. Quem já não disse para o filho: você é um boca aberta, rapaz? Quem já não ouviu do patrão às vezes? Às vezes porque a pessoa é um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, sabe? Eles quiseram usar isso como uma expressão pejorativa. Você é um boca aberta, rapaz. Mas o original disso aqui, sabe o que era? Boca aberta? É porque eles falavam de Jesus. Todo lugar que eles chegavam, eles tinham a boca aberta. Jesus, 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 Jesus. Eles não perdiam nenhuma oportunidade de falar de Jesus. Então o que eu estou dizendo aqui não é essa expressão antiga que eu sei que alguns usam até hoje aqui. Tem umas esposas que ainda chamam, Deus está me revelando agora. Tem umas esposas que ainda chamam o marido de boca aberta. Irmãos, mas que seja uma boca aberta para pregar Jesus. Sabe, na escola, na faculdade, no meu trabalho, onde quer que eu chegue, eu não posso perder a oportunidade de falar para alguém: você conhece Jesus? Você já conhece Jesus? Muitas vezes as pessoas vão contar problemas para nós. Olha, estou com problema no casamento, estou com problema na família, com filho. Irmãos, qualquer tipo de problema é uma oportunidade para nós oferecermos Jesus para as pessoas. Então, se for para ser chamado de boca aberta por causa disso, eu quero ser um bocão aberta, para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, onde quer que eu estiver. Alguém surgiu na minha frente. Irmãos, você sabia que a esposa do Silvio Santos, a Iris Abravanel, ela foi ganha pelo garçom dela, o mordomo dela, para Jesus? Olha só, uma mulher que eu nem sei se é bilionária, trilionária, eu nem sei o que ela é, sei que ela é muito rica, né? Aí Deus infiltra um garçom dentro da casa dela, um cara simples, um cara humilde. Aí o cara podia olhar para ela e dizer assim: eu nunca vou pregar para essa mulher, nunca vou falar de Jesus, essa mulher vai me mandar embora. Olha o nível dessa mulher. Mas não, irmãos. Ele olha para ela e diz: a senhora tem tudo na vida, mas a senhora já tem Jesus? A senhora conhece Jesus? E hoje ela e as filhas são cristãs. Até o Silvio Santos começou a visitar a igreja. Se você vê a Orlando Church, onde o pastor André Valadão congrega, o Silvio Santos está visitando aquela igreja lá. Por quê? Porque alguém falou de Jesus para a esposa dele. Então, querido, ninguém é maior do que você quando você está falando de Jesus. Pode ser advogado, pode ser quem for, querido. Na autoridade do nome dele, você chega para a pessoa e diz: você conhece Jesus?
Você conhece Jesus? As pessoas queriam dizer, Jesus, porque eu conheço, você já ouviu falar de Abraão? Ele disse, eu sou maior do que Abraão. Você ouviu falar de Moisés? Eu sou maior do que Moisés. Mas esse poço quem furou foi meu pai, nosso pai Jacó. Ele diz, eu sou maior do que Jacó. Eu sou antes de Moisés, eu sou antes de Jacó. Eu sou antes de Abraão. Antes que Abraão existisse, eu já era. Então vamos ser boca aberta assim, irmão. Vamos falar de Jesus, vamos encher essa igreja aqui, né? E não só aqui, mas de repente você vai pregar para uma pessoa que está do outro lado do bairro, não dá para vir aqui e falar, procure uma igreja mais próxima da Bíblia primeiro e da sua casa e congregue lá. Não precisa vir para cá. Quantas pessoas nós vamos pregar e talvez não vai vir para cá? Talvez, Paulo disse, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Tem pessoas que você vai ganhar ela para Jesus, e talvez depois que você morrer, essa pessoa vai se tornar um pastor, vai se tornar um grande líder. Eu me lembro do pastor Juvandro, que esteve aqui de Anápolis, Goiás. Ele conta uma história, irmãos, da igreja metodista. A igreja metodista no Salgado Filho. Irmãos, eu frequentei muito aqui, na época da minha desconversão, eu frequentei muito aquele bairro, Salgado Filho ali, eu tinha uns amigos lá, de pagode, né, Rogério? E a gente ia para lá, um bairro muito carente também, irmãos. E a igreja metodista, sabe o que eles fizeram? Isso já faz alguns anos. Quando migrou aquelas máquinas datilográfico, quem sabe, quem lembra aqui? Deixa eu ver aqui quem é daquela época, aleluia. Aquelas máquinas migrou para o computador, porque o Bill Gates, né? O Bill Gates, o cara inteligente, inventou esse negócio aí. O que aconteceu, irmãos? Uma empresa doou várias máquinas daquela lá para a igreja metodista. Aí alguém olhou e disse assim, vou jogar isso aí fora, que isso aí é lixo, vamos vender para o ferro velho e fazer um dinheiro. O pastor Juvando falou, não, eu tenho uma ideia. Vamos dar aula aqui na favela? Vamos dar aula para essa meninada aqui, gratuita? E disse que colocaram uma faixona lá assim, irmãos, ó. Aula gratuita de datilografia. Não, mas disse que choveu o menino lá, menino sem camisa, sabe? Pé no chão, choveu lá. E eles começaram a dar aula para os meninos. Hoje mais de 20 anos, mais quase 30 anos. Tem meninos que chegaram lá só de shorts, sem camisa e sem chinelo. Hoje são pastores da Metodista. Mas porque um boca aberta, né? Resolveu fazer alguma coisa. Terceiro e último. Então a primeira é porque eles tinham os braços abertos. A segunda é porque eles tinham a boca aberta para falar o tempo todo de Jesus. Irmãos, a gente fica com medo às vezes. Será que se eu falar de Jesus a pessoa vai... Irmãos, quem faz o trabalho é o Espírito Santo. O nosso trabalho é fazer a palavra chegar no ouvido da pessoa. Quem vai fazer chegar no coração é o Espírito Santo. Ninguém tem esse poder de convencer ninguém. Mas então a segunda, boca aberta. A terceira e última. Aqui eu acho que essa todo mundo já faz. É ter o bolso aberto. Ter o bolso aberto, é o bolso aberto, né? Naquela época, Antioquia, eu vou fazer assim. Naquela época, Antioquia, irmãos, houve uma perseguição contra a igreja após a morte de Estevão, e muitas famílias cristãs estavam passando fome por causa da perseguição. Então, o povo que se reuniu em Antioquia, o que eles faziam? Eles levantavam oferta e enviavam para essas igrejas. Eles levantavam oferta e sustentavam as outras igrejas que não tinham condições. Então eles foram chamados de bolsos abertos, porque contribuíram no momento, um dos momentos mais difíceis da igreja. Será que eu sou um bolso aberto? Será que você é um bolso aberto para contribuir com o reino de Deus, para abençoar vidas? Irmãos, a igreja prosperou naquela época porque alguém decidiu abrir o bolso. E de maneira pejorativa, eles eram zoados por fazer isso, por contribuir, por ajudar. Mas por que vocês não pegam esse dinheiro? Por que não junta? Por que não pega para vocês? Por que vocês não fazem aqui? Porque tem alguém distante daqui precisando. E se Deus me deu esse recurso, eu vou ajudar, eu vou compartilhar com outras pessoas. Então, se você não tem um bolso aberto, você não pode dizer que você é um cristão.
Porque tudo que Deus me dá, tudo que Deus te dá precisa ser compartilhado. Quando você não compartilha aquilo que Deus te deu, você está dizendo o seguinte: não foi Deus que me deu, eu consegui pelas minhas próprias forças. Deus não me ajudou a conseguir isso daqui. Quando o Victor quer compartilhar o inglês dele, sabe o que ele está dizendo? Foi Deus que me deu a capacidade para chegar onde eu cheguei. Quando o Diego quer compartilhar os cortes de cabelo dele e outras coisas, ele está reconhecendo e está dizendo: foi Deus que me deu, eu não posso reter isso aqui na minha vida. Quando você contribui de algum jeito ou de alguma maneira, aqui tocando, irmãos, de alguma forma você está contribuindo com a sociedade, com a próxima geração e com o reino de Deus. Você está dizendo: eu recebi de Deus, eu pego aqui e distribuo aqui, eu pego aqui e distribuo aqui, eu pego aqui e distribuo aqui. Eu termino aqui. Eu tenho lido uma série de livros do Milton Bonder. É um judeu, um rabino. Os livros dele são extraordinários. E ele fez um estudo sobre a história de Abraão. E ele diz que Deus chama Abraão, né? E Abraão sai para peregrinar. E ele diz que, como Abraão, todos nós somos peregrinos nessa terra. Você concorda? Assim como Abraão. Então ele disse que a tenda de Abraão era, pensa numa tenda linda, maravilhosa. E a tenda de Abraão e de Sara, onde eles passavam peregrinando, eles montavam essa tenda. E a tenda de Abraão, uma tenda normal de um peregrino naquela época, como é que fala? Tem uma que até hoje é herdada pelos nômades. Quem que faz isso até hoje ainda no Brasil são os ciganos. Aqui em Ribeirão está mais difícil de ver, mas há alguns anos atrás eu me lembro, principalmente na região do Jandaia ali, eles tinham liberdade, né, para chegar num terreno e colocar, montar, viver um tempo depois. Não precisava de autorização da prefeitura. Eu acho que até hoje não precisa. Uma tenda normal tinha uma abertura. Diga comigo, uma abertura. Ou seja, uma porta. Então, norte, sul, leste, oeste. Mas as tendas eram abertas só para um lado. Diz Milton Bonder que a tenda de Abraão, ela tinha abertura dos 4 lados. Ela era aberta para o norte, sul, leste ou para o oeste. Por quê? Porque pessoas vindo de qualquer região podiam ter acesso à tenda dele. Independente que viesse do norte, do sul, do leste, oeste, qualquer pessoa que chegasse não ia encontrar uma tenda fechada, ia encontrar uma tenda aberta. E quando a tenda está aberta, está dizendo: seja bem-vindo. Aí, irmãos, ele diz que Abraão, porque Deus abençoou muito Abraão, sim ou não? Abraão, aquele peregrino que passava por ali, aquele visitante, servia o melhor daquela terra, sabe? Dava do melhor que se tinha na mesa, comia, dormia ali, talvez 2, 3 dias antes de seguir viagem. E ao se levantar para ir embora, o viajante dizia: Abraão, quanto que ficou a despesa? Ele dizia: depende. Depende do quê? Ele disse assim: tudo que eu te dei foi Deus que me deu. Então, irmãos, isso, ele não queria saber a crença do cara, de onde o cara veio. Ele dizia o seguinte: se você aqui na minha frente repetir essa oração comigo, você vai embora e não paga nada. Mas se você não fizer essa oração, o valor já está aqui. E era um valor alto, porque ele dava muito. Então, o cara fala: não, eu vou fazer a oração, não vou pagar. Aí ele dizia: reconheça que foi Deus que deu. Declare o nome do meu Deus agora. E diga que foi Ele que te deu. Não, mas não foi você, Abraão. Ele diz: não foi eu não. Eu só compartilhei aquilo que Deus me deu.
Então reconheça agora que o meu Deus te sustentou durante esses dias, o meu Deus supriu todas as suas necessidades, o meu Deus matou a sua sede, o meu Deus matou a sua fome. Se a pessoa declarasse, ela podia ir embora sem pagar um centavo, mas se ela não declarasse, ela tinha que pagar o valor total. Sempre tinha uns desviados que iam embora, né? Não declarava. Mas a maioria, irmãos, levantava a mão, os pés e dizia: Deus é soberano sobre este lugar. Foi Deus que deu. Ou seja, Abraão eliminava a ideia de que ele poderia dar algo para alguém que não viesse do próprio Deus. Vamos orar? Pode ficar de pé, vamos orar?